Saudação de paz a todos, é com muito prazer e honra que estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios e hoje com um convidado especial aí, o nosso irmão Pastor Manuel Rocha, com o seu conselho pastoral à luz da Bíblia. Antes de soltar esse vídeo, eu peço a você se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Gostou do vídeo? Deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Louvado seja Deus e não se esqueça de nos comentários você solicitar um assunto polêmico, nós teremos a honra e o prazer de gravar o assunto para que juntos aprendamos a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E também não se esqueça de nos seguir pelas redes sociais, como pelo Facebook, derrubandoraciocínios.com.br e também pelo Instagram, derrubando_raciocínio.com.br. Lembrando a você que mês de setembro é o mês de aniversário do canal Derrubando Raciocínio. Muito obrigado por você fazer parte dessa família. Então vamos ao vídeo em nome do Senhor Jesus. Graças a paz. Hoje eu quero ler com vocês a carta de Pedro, a primeira carta do capítulo 1 até o 12. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia e Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Eu falo a mesma coisa, graça e paz vos seja multiplicada. Então, o apóstolo Pedro continua dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, ou nos deu nova vida, ou nos concebeu novamente, ou nos fez ser um novo ser, para uma esperança viva, para vivermos em esperança viva, ou seja, quem vive em esperança vive alegre, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui está falando que nós de si mesmos não tínhamos capacidade de ser ressuscitados para ser um filho de Deus, para morar na Nova Jerusalém, mas pela ressurreição de Jesus Cristo, pela sua morte e ressurreição, Deus nos fez capazes de ser ressuscitados e morar com Ele na Nova Jerusalém, através do poder, da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, as virtudes de Cristo, o poder de Cristo, a nossa fé em Cristo nos faz com que nós herdemos uma herança tremenda em Deus nos céus. Então Ele nos gerou de novo para quê? Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar. Ou seja, para algo que não se corrompe, algo que não se contamina, algo que não se pode acabar ou murchar. Guardada nos céus para vós, ou para nós os crentes, que mediante a fé estáis guardado no poder de Deus para a salvação, prestes a se revelar no último tempo. Esse é o nosso Deus que fez essas coisas e continua trabalhando em cima desse projeto. Então Deus colocou em Jesus Cristo o seu projeto e colocou nós em Jesus Cristo para executar o seu projeto, em que vós grandemente alegrais. Nós temos que manifestar essa alegria, que nós alegremos, ainda que agora importa que seja necessário que estejamos contristados com várias tentações. Para quê? Porque Deus quer isso, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, para que as tentações, para que as provas, para que nós manifestemos que nós amamos a Deus, que nós cremos a Deus. Então, essa é a maneira certa de crer. É a maneira sabendo que Deus
nos dá provas para que nós manifestemos que nós amamos e que nós temos uma herança incorruptível e que nós temos uma herança incontaminável guardada no céu para nós. Esse é o propósito de Deus, de nos deixar passar por várias provas e tentações. Por isso, lá em Atos diz que animando os discípulos a permanecer na fé, porque importa que por várias tentações ou várias provas entremos no reino de Deus. Então, nós temos que manifestar isso para deixarmos um memorial diante dos homens. Os anjos estão vendo, até diante dos inimigos, seja um memorial que nós temos uma herança incorruptível, incontaminável nos céus. Então, quando nós temos essa herança no céu, nós vivemos uma nova vida. Então, na revelação de Jesus Cristo vai se manifestar isso, né? O qual nós não vemos, como diz no verso 8, nós amamos, no qual nós não vemos, mas nós cremos no Senhor. E nós alegramos com grande gozo, inefável e glorioso, né? Inefável significa um prazer que não se pode descrever, e glorioso, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da vossa alma. Tem versão que diz as vossas almas. Quer dizer que a nossa alma precisa ser tratada, moldada. Então Deus não trata agora os nossos erros como nós antigamente. Deus trata agora para nos mostrar, viu, você errou nisso, você precisa ser corrigido. Você viu que muitas vezes tem pessoas que caem num erro várias vezes, então ele não está atento que aquela situação, ele foi levado àquelas águas do qual ele erra tanto. Você está falho nisso, você precisa se levantar. Deus não quer nos condenar, pelo contrário, ele nos salvou em Cristo Jesus. Então Deus não nos vai condenar. Deus quer mostrar para você que você tem erro nisso, que você é falho nisso, que a sua alma está manchada nisso, ela precisa ser lavada em nome de Jesus Cristo. É por isso que as tentações e as provas nos levam a invocar o sangue de Jesus Cristo para sermos lavados naquela área que você caiu. Seja você ministro, seja você crente com 1 mês, ou 10 anos, ou 20 anos. E você com 20 anos, não se conforme. O que é não se conformar? É você achar, não, eu nasci pecador e vou morrer pecador. Não, Deus te transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora você está na luz de Cristo, você está na luz de Deus, e Deus te tratou, agora você é uma nova criatura. Então, os profetas, eles anunciavam essa salvação. Falar lá em Ezequiel, Isaías, Jeremias, falou de uma salvação gloriosa que Deus tinha para nós. No verso 10 diz, da qual salvação inquiriram e trataram com cuidado os profetas, que profetizaram da graça. Então, como é que como é que nós não vamos buscar a graça sem conhecer os profetas? Você precisa conhecer os profetas. O Espírito de Cristo estava nos profetas, ministrando uma graça que não era para eles, era para nós. Aleluia. Indagando que tempo, que ocasião, o Espírito de Cristo que estava neles. Então, que Espírito estava em Jeremias? O Espírito de Cristo. Que Espírito estava em Jeremias? O Espírito de Cristo. O Espírito que estava em Isaías, o Espírito de Cristo. Que Espírito estava em Ezequiel? O Espírito de Cristo, Miqueias, ou Naum, Abacuque, estava o Espírito de Cristo anunciando a graça que há de vir. Então, em nós, que Espírito tem que estar? O Espírito de Cristo. O mesmo Espírito que estava nos profetas tem que estar em nós, manifestando. Só que nós, esse Espírito atua tirando tudo, tudo quanto é coisas que não agrada a Deus. Por isso convém que nós passamos por várias tentações e provas, para que a prova da nossa fé, também os profetas passaram por várias provas, nós passamos
hoje no século 21, pelas provas, em nome de Jesus Cristo. Então levante os olhos, levante a sua cabeça. Você tem uma herança incorruptível, incontaminável no céu, guardada para você. E qual é a batalha contra nós? É mostrar, deixar você preso nessa terra, deixar você com medo das coisas da terra. Então anime, ore, busque ao Senhor enquanto você pode achar, em nome de Jesus Cristo, né? Indicava aquela graça que estava sobre os profetas, o sofrimento que Cristo ia passar e a que glória ia seguir ele, né? As quais foi revelado que não para si mesmo, como eu falei, eles profetizavam, né? Mas eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo. Então, o evangelho agora não é um evangelho intelectual, não é um evangelho formal, é um evangelho ministrado pelo Espírito. Você pode pegar todas as ministrações, aquela que não foi ministrada pelo Espírito não tem valor, porque o Espírito é o que ministra na igreja, amém? Enviado do céu, vos pregar o evangelho para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Se você está ministrando numa casa com uma pessoa só, pelo Espírito Santo, os anjos de Deus desejam tentar essa ministração. E se você estiver pregando a 1000 pessoas, ou dezenas, se não pelo Espírito Santo, os anjos não estão tentando. Não estão tentando. Então os anjos estão, quando ele fala tendo, eles estão aprendendo, ouvindo a igreja. A igreja é a multiforme graça de Deus. É o lugar aonde Deus se manifesta. Se você é igreja, fique contente. É o lugar aonde Deus se manifesta. Fique atento que Deus quer se manifestar na sua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Receba a graça de Deus. Amém?